O Senhor me deu um tema, eu quero compartilhar esse tema com vocês. Choca, né? Vou deixar você olhar um pouquinho para essa imagem, porque eu falei para o pastor Robson, cara, minha carne tremeu quando eu olhei para essa imagem. Fala assim para estremecer dentro de você, fala assim, gerar testemunho dói. Mais forte, fala, gerar testemunho dói. Hoje eu quero falar sobre algo que eu acredito que eu nasci para falar. Se tem algo que eu gosto de falar e que eu acho que o Senhor me deu a graça de falar sobre isso. Tem algumas coisas que Deus não me deu a graça para falar, então eu não falo. Mas aquilo que Deus derramou sobre mim com fartura, com abundância, isso eu gosto de falar e eu falo com propriedade. Hoje eu quero falar algo que eu acredito que eu nasci para falar. E acima de tudo, não só falar, mas como viver. Pois é por meio dela que eu vivo. É por meio dela que eu fui resgatado. É por meio dela que eu fui e eu sou limpo todos os dias. É por ela que eu e você, nós tivemos a segunda chance. Fala assim comigo, segunda chance. Sim, você também. Se você está aqui hoje sentado nessa cadeira, é porque você foi alcançado por ela. Se você está aqui hoje olhando para mim, sentado nessa cadeira, é porque você também recebeu uma segunda chance. Você vai entender que chegar até aqui e estar aqui hoje não foi pela força do seu braço. Porque todas as vezes que você apoiou na força do seu braço, você caiu, você sucumbiu. Todas as vezes que você pensou estar forte, foi justamente o momento que você tomou a rasteira de você mesmo. Todas as vezes que você se agarrou na sua justiça própria, você se deparou com um cenário que você viu que você não tinha justiça nenhuma. Você vai entender que você é o que é, e não é por meio de você, ou por aquilo que você pode fazer, ou aquilo que você pode oferecer às pessoas. Porque o que a Bíblia diz para mim e para você é que tudo aquilo que nós temos de nós mesmos para oferecer a alguém é palha, é feno, é lama e é lodo. É o que a Bíblia diz. Chegar até aqui não foi pela força do seu braço. Chegar até aqui não foi pela força dos seus pés. Estar nesse lugar onde você está hoje não foi, senão, não foi mérito seu e nunca será mérito seu, mas sempre foi fruto do amor genuíno de Deus por você. Será fruto, sempre será fruto. Encha assim o seu pulmão, assim, bem forte, assim, infla o seu pulmão agora e fala assim comigo, fruto da graça de Deus. Mais forte, fala, fruto da graça de Deus. Fala assim, eu sou fruto. Fala, eu sou um produto, fruto da graça de Deus. Sim, não foi a força do seu braço que te trouxe aqui, foi a graça de Deus. Não foi o seu forte braço que te trouxe aqui, foi a graça de Deus. Você é o que é pela graça. Você faz o que faz pela graça. Você é quem é porque a graça te alcançou. Paulo vai gritar e bradar e dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse habita, esse mora dentro de mim. Olha para dentro do olho de quem está do seu lado e fala assim, você é o fruto da graça de Deus. Fala assim, todas as vezes que você apoiou em si mesmo, foi queda, foi ruína.
Eu quero fazer uma introdução dessa palavra com você, e eu quero aqui trazer uma história para você que eu li alguns anos atrás. Uma história sobre algumas crianças lá do subúrbio de Assunção, no Paraguai. Preste atenção nisso. Eu li essa história há mais de 5 anos atrás, em um devocional. Eu quero compartilhar um pedacinho do trecho dessa história com você. Essa história vai falar de crianças lá do subúrbio de Assunção, no Paraguai. Essas crianças, elas faziam música com lixo. Fala assim comigo, lixo. Para mim saber que você não está tomado por essa falta de concentração, fala comigo assim, lixo. Crianças que faziam música com lixo, faziam de bacia suas percussões, fazia de tambores, de lata de tinta, assim como eu fiz muito tempo, né? Fazia suas baterias. Eu me lembro quando era criança, eu montava aquele monte de lata de tinta. Meu irmão tinha aquelas latas de tinta, que ele era pintor, e eu colocava aquele monte de lata de tinta, assim, pequena, grande, e eu fazia bateria daquelas latas de tinta, né? Os vizinhos vinham assim para ver que loucura era aquela, e era eu batendo naquelas latas de tinta, né? Quem aqui já fez isso? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha só que legal. Que legal. Então não sou eu apenas o doidinho. E essas crianças de Assunção faziam isso. Os tambores, as suas latas eram as suas baterias. Cano de esgoto eram os seus trompetes, as suas cornetas, os seus trombones. Outras orquestras, né? Como as orquestras filarmônicas que nós temos aqui, elas afinam seus violinos, os seus celos caríssimos, os seus Stradivarius de 1900 e bolinha, suas madeiras escondidas debaixo da terra, retiradas depois de 100 anos, violinos de $1 milhão, $1 milhão, $2,5 milhões de reais. Mas esses aqui não. Irmãos, tem muita gente andando no templo. O que está acontecendo? O que foi com os adolescentes aqui? Eu quero os adolescentes bem sentadinho, todo mundo sentadinho. Isso, vou esperar todo mundo sentar. Aí eu continuo. Maravilha, glória a Deus, aleluia. Se nós não tivermos reverência com a palavra de Deus, mano, nós não vamos ter com mais nada na vida. Dá um amém. Glória a Deus. Então, canos são os seus trompetes. As orquestras afinam seus violinos, seus celos caríssimos, mas essa não. Tudo que eles tinham era um lixo em suas mãos. Cano de esgoto, tambores, latas, lixos que eram transformados em instrumentos. Lá onde essas crianças moravam, a única coisa que estava disponível para elas era um lixo. Fala comigo, lixo. Mais forte, fala lixo. Lixos que estavam abandonados ali nas mediações daquele lixão. E assim como aqueles lixos eram abandonados ali, muitas dessas crianças também eram pelos seus pais. Então aquele lugar falava muito sobre elas, porque como aqueles lixos eram jogados ali, essas crianças também eram. Então ali elas se identificavam, e ali elas pegavam aqueles lixos e começavam a fazer aquela orquestra, e era tudo que elas tinham ali. Mas graças a 2 homens, hoje elas estão fazendo músicas. Flávio Chaves e Dom Gomes. Um técnico ambiental e o outro era lixeiro, um carpinteiro, um artesão. Esse artesão começou a usar os seus dons para fazer instrumento como luthier. Esse artesão, sem formação alguma, pegou uma lata, uma bandeja e construiu um violino na sua oficina. E o seu próximo instrumento a ser construído foi um violoncelo. Dali ele começou a transformar aquelas crianças, a realidade daquelas crianças, levando elas de um lugar a outro. Quando as mídias começou a
perceber aquelas crianças com aqueles lixos na mão fazendo músicas. A mídia começou, as televisões locais começou a fazer matérias com elas e começou a levar elas para vários lugares, e logo elas já estavam alastradas no mundo todo. Então você pode entrar no Google e você procura a orquestra do lixão, e você vai encontrar essas crianças que do lixo fez seus instrumentos, criança que a partir de lixo começou a fazer música. Ali as TVs Mundial começou a fazer matérias com ela. Ali naquele lugar, com aquelas crianças, aquele lixo recebeu a segunda chance. Fala comigo assim: segunda chance. Assim como aquelas crianças também receberam segundas chances, foram chamadas de orquestra do lixão, ou de orquestra reciclada por outras pessoas. Eu quero falar da segunda chance. É isso mesmo. Ali aquele lixo recebeu um significado. Ali aquele lixo recebeu uma segunda chance. Lixo que seria destruído, latas que seriam amassadas, canos que seriam queimados, na mão daquelas crianças se tornaram instrumentos que puderam mudar a realidade delas. Ouça o que eu estou falando, irmãos. Não espera que hoje um profeta dizendo: eis que te digo, você vai ganhar uma casa, ganhar um carro, eis que te digo, eis que te digo, eis que te digo. Olha aqui para mim, porque se você entender isso aqui, você vai sair daqui hoje com uma perspectiva muito poderosa de Deus na sua vida. Ainda eu consigo achar alguns aqui? Dá um amém bem forte. Ali aquele lixo recebeu uma segunda chance. Orquestra do lixão. Pastor, que graça que tem nessa história. Essa orquestra do lixão, se eu pudesse trocar o nome dela e trazer isso para o sentido espiritual, muitos diriam a orquestra do lixão. Eu diria a imagem da graça de Deus. O senhor falou muito baixo, pastor, eu não entendi, eu estou aqui atrás, eu não entendi o que o senhor falou. Muitos diriam a orquestra do lixão. Eu diria a imagem da graça de Deus. Repita isso comigo, fala assim: a imagem da graça de Deus. Mais forte, fala: a imagem da graça de Deus. Deus transforma lixo em música. Deus é aquele que dá significado para aquilo que não tinha significado. Deus é aquele que constrói uma história para quem não tinha história. Deus é aquele que dá a segunda chance àquele que estava fadado ao fracasso. Deus é aquele que levanta e coloca de pé o abatido, o caído. Deus é aquele que pela sua graça e sua misericórdia dá sentido para aquele que não tem mais sentido. Deus é aquele que segundo a sua graça, Ele chama das trevas e tira das trevas para a maravilhosa luz. Ele é aquele que pela sua graça tira os seus pés do charco de lodo e firma os seus pés sobre a rocha. Diga comigo, a imagem da graça de Deus. Sim, Deus é aquele que transforma lixo em música. Deus transformou lixo em médico. Deus já transformou lixo em pastores. Né, pastores? Dá um grito aí, pastores. Deus é aquele que transforma lixo em pastores, irmão. Se você não ouviu o testemunho do apóstolo Luiz Hermínio, você tem que ouvir. Porque há 25, 30 anos atrás, aquele homem estava vendendo droga no mesmo lugar onde hoje ele prega o evangelho.
graça de Deus é aquele que transforma lixo em evangelistas. A graça de Deus é aquele que transforma lixo em empresários poderosos. A graça de Deus transforma lixo em missionário para as nações. A glória de Deus, a graça de Deus transforma lixo, pessoas que estavam sem significado, que estavam fadado ao inferno, fadado ao pecado. A graça de Deus transforma pessoa e enche pessoas da sua glória. A graça de Deus transforma lixo. Bate no ombro de quem está do seu lado e diga assim: em instrumentos. Você não fez, bate no ombrinho dele assim e fala: em instrumentos. Deus transforma lixo em instrumentos para uma grande orquestra no céu. Vira para alguém e fala assim: nós vamos tocar junto lá. Se você estiver pensando assim, mas eu não era um lixo, provavelmente você era o que mais fedia. Deus é aquele que transforma lixo e dá um significado a isso, como aqueles meninos fizeram com aquele instrumento. Tem alguém comigo? É por isso que eu digo que eu chamo isso da imagem da graça de Deus, porque a graça de Deus, ela nos transforma em instrumentos. Eu quero ilustrar isso com vocês. Eu preciso fazer essa conjectura. Eu preciso fazer você entender que essa história não é só uma história, essa é a nossa história. Porque existe uma orquestra tocando agora no céu. Irmãos, entenda, existe agora uma orquestra tocando no céu. E essa orquestra tem muitos músicos, dos mais improváveis que você possa imaginar. Músicos que estão agora lá tocando, que provavelmente por você falaria: esse eu não levo, esse está descartado da minha orquestra, e está lá tocando. Porque essa é a imagem da graça de Deus, é transformar lixo em instrumento para a sua glória. É pegar quem não tinha significado e dar significado. É transformar a vida, a mente, a rotina, a história, a conduta. Escuta, olha aqui para mim. Tem uma orquestra tocando agora. Eu preciso conjecturar isso aqui com você. Tem uma orquestra dos músicos mais improváveis, talvez até indignos para mim e para você. Pedro, eu vou fazer uma ilustração para você entender, para ficar mais fácil para você. Pedro é o primeiro trompetista. Tem uma orquestra no céu. Pensa agora numa orquestra no céu. Pedro é o primeiro trompetista. Pastor, isso é heresia, irmãos. Eu estou fazendo uma conjectura com você. Olha aqui para mim. Eu estou falando de pessoas que são transformadas pela graça de Deus e são transformadas em instrumentos. Olha aqui, ó, Pedro é o primeiro trompetista, mas ele amaldiçoou o nome de Cristo, negando Jesus no meio de uma guerra. Jesus estava sendo pego, a guerra estava travada, e disseram para ele: você conhece Jesus? Ele: eu não, nem sei quem, mas você anda com ele? Não, não ando. Ele abandonou o seu chamado e voltou à pesca. Mas a imagem da graça de Jesus é incrível, porque Jesus não desistiu dele e deu a ele a segunda chance, deu a ele um novo recomeço naquela praia em João 21. Quando ele diz: tem alguma coisa aí para comer? Os discípulos gritam e dizem: não. Jesus diz assim: vem, porque já está pronto. Talvez você não levaria Pedro para essa orquestra, mas ele está lá. Paulo está com seu violino,
Eu tenho que fazer você entender a graça de Deus. Então eu vou falar por parábolas bem simples. Paulo está com o seu violino tocando. Mas houve um dia que ele era assassino, um assassino religioso, e ele matava em nome de Deus. Ainda hoje há muitos que matam em nome de Deus. Um dia o Senhor derruba ele, e essa graça transformadora, essa graça maravilhosa, faz dele, de um assassino, o maior de todos os apóstolos. Ele diz: eu, Paulo, apóstolo chamado por Jesus. Ele vai dizer: não, vocês aprendeu com os outros, eu aprendi com ele. Ele falou comigo, ele me cegou, ele me derrubou, ele me ensinou. Talvez você não levaria Paulo para essa orquestra. Eu vou te chocar, porque a harpa também está tocando. E quem está tocando essa harpa? Me dá uma sugestão de quem está tocando essa harpa. Se arrisque a falar, fale bem alto. Eu não vou caçoar de você, fale bem alto. Quem você acha que está tocando essa harpa? Fale bem alto. Quem era o harpista da Bíblia? Quem tocava harpa e os demônios iam embora? Então fala bem alto comigo, fala Davi. Crente, não tenha medo não, fala Davi. Faz com a mãozinha assim, fala: Davi está tocando a harpa nessa orquestra, fala. Pois é, falar desse harpista é muito difícil. É difícil demais. Esse harpista é Davi. Davi o rei. Davi o rei adúltero. Não ficou chocado o suficiente? Não, vou te chocar um pouco mais então. Davi o rei assassino. Está na Bíblia. Interessante, né? Deus poderia ter escondido essa parte, não? Escuta aqui, olha aqui para mim. Eu estou te mostrando a imagem da graça de Deus. Eu não estou fazendo apologia a coisa errada, não. Olha aqui dentro dos meus olhos, rapaz. Seja maduro. Deixa de ser menino. A Bíblia não escondeu o erro de Davi. Por que será? Deus podia esconder as mazelas dos seus filhos, dizer: não, eu não vou mostrar essa parte não, porque essa parte é chocante, essa parte é perigosa. Se eu mostrar essa parte, o povo não vai me seguir, não vai me querer saber de mim. Ele está tocando a harpa. O Davi, o adúltero, o Davi, o assassino, o rei assassino, o rei intrigante, o rei em pânico. Pânico, pastor, pânico. Leia os salmos e você vai ver esse homem em pânico, agoniado, desesperado, correndo de um lado para o outro, com medo de morrer, com medo de ser morto, com medo de ser pego, com medo de Deus matar ele, com medo, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, em pânico, cheio de ansiedade. Apressa-te, Senhor, em me socorrer. Achando que Deus estava tardando.
guerras internas, espirituais, guerra na sua alma, porque está batido a minha alma. Espere em Deus, espere. Está lá tocando a harpa. Ou você se atreveria a tirar Davi do céu? Alguém chamado homem segundo o coração de Deus. E eu não estou falando para você que as consequências do seu erro não o alcançou, porque a espada não saiu da sua casa. O que eu estou falando para você é que Deus transforma lixo em instrumentos. O que eu estou falando para você é que Deus, a sua graça redentora e transformadora, transforma lixo, aquilo que não tem mais jeito, aquilo que é o fim, aquilo que acabou. Deus pega, recicla e dá um novo significado. Não menospreze ninguém, você não sabe o que Deus pode fazer com essa pessoa. Não menospreze ninguém, você não sabe o que Deus pode fazer com essa pessoa. Davi, o rei, em pânico. O rei assassino. O rei segundo o coração de Deus, resgatado por Deus e lhe dado uma segunda chance. Então logo após ele se torna o maior rei, o mais poderoso de toda a história da Bíblia. Ele está tocando a harpa. Deus é especialista em reciclar. Deus é especialista em levantar o pobre do pó e do monturo erguer o necessitado. Agora, preste atenção nessa mulher. Porque é dessa mulher que eu vim aqui falar hoje. E eu já vou terminar, porque eu sei que já está tarde. Escuta aqui. Ela está com a clarineta na mão. Ela se une agora a Pedro, a Paulo, a Davi. E agora ela está com a sua clarineta. E ela está entoando algumas notas. Só que essa aqui vai te chocar um pouco mais. A sua história está no 2º capítulo de Josué. Josué capítulo 2, versículo 1 vai dizer: E Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar a terra, e dizendo: Ide e conhecei a terra de Jericó. Foram os 2 e entraram à casa de uma mulher, uma prostituta. Fala comigo, prostituta. Mais forte, prostituta. Coloca na tela para mim, projeta na tela para mim, para não ficar nas minhas palavras aqui. Josué capítulo 2, versículo 1. Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espiões, e eles disseram: vão examinar a terra, lá em Jericó, né? E eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. Fala comigo, Raabe. E ali passou a noite. Era chegada a hora do povo hebreu entrar na terra prometida. Jericó era uma boa cidade ao norte do Mar Morto. E ali foi o seu primeiro desafio, passar por ali, atravessar ali. E eu vou te falar, irmãos, chamar aquele povo de Jericó de bárbaro é como falar para vocês que o Polo Norte é fresquinho. Falar para você que aquele povo era ruim era igual falar para vocês que o Polo Norte é fresco, é maleável. Para você ter noção,
da ruindade daquele povo. Aquele povo era tão mau que eles transformavam os cultos a Deus em orgia. Eles enterravam bebês vivos. O povo de Jericó não tinha respeito nem pela vida humana e nem por Deus. E foi justamente para esse lugar que Josué manda esses 2 espias. Foi nessa cidade que os 2 espias se infiltraram. Foi nessa cidade que os espias conheceram Raabe, a prostituta. Fala comigo, Raabe, a prostituta. Você não falou, fala comigo, Raabe, a prostituta. Sim. Foi nessa cidade que eles conheceram Raabe, a prostituta. Nós poderíamos aqui escutar, né, ou ler aqui na Bíblia, poderíamos dizer sobre Raabe e mencionar outras coisas, né? Se não a sua profissão, sim ou não? Poderíamos. Nós poderíamos dizer muito sobre ela. Nós não precisávamos, a Bíblia não precisava mencionar Raabe, a prostituta. Não, claro que não. Mas e por que não, pastor? Escuta, Raabe era cananeia. Ela forneceu abrigo seguro ao povo de Deus. Então eu poderia chamar Raabe a hóspede. Raabe, aquela que deu livramento ao povo de Deus. Mas a Bíblia vai insistir em chamar ela de Raabe, a prostituta. Tem alguém comigo ainda? Raabe creu no Deus de Abraão antes mesmo de conhecer os filhos de Abraão. Então eu poderia dizer Raabe, a crente. Mas a Bíblia vai insistir dizendo Raabe, a prostituta. Ela foi poupada durante a destruição de sua cidade. Então eu poderia dizer Raabe, aquela que encontrou a graça de Deus quando ninguém mais encontrou. Ela foi poupada. A cidade de Jericó veio abaixo, foi destruída. Ela não foi destruída. Eu poderia, ao invés de dizer Raabe, a prostituta, eu poderia dizer Raabe, aquela que encontrou o favor de Deus. Mas a Bíblia insiste em dizer Raabe, a prostituta. Raabe foi inserida na cultura hebraica, mesmo sendo cananeia. Então eu poderia dizer Raabe, ou eu poderia ler na Bíblia Raabe, aquela a quem Deus chamou para si. Mas a Bíblia vai insistir em dizer Raabe, você está com medo de falar por quê? Você está tímido com essas coisas? Vamos lá, Raabe, a prostituta. Se a Bíblia diz, por que você não pode dizer? Ela se casou, escuta. Olha aqui para mim. Ela se casou com um contemporâneo de José. Ela foi inserida na cultura hebraica, uma cananeia. E ela se casou com um contemporâneo de José. Teve um filho, e esse seu filho chamou Boaz. Fala assim, Boaz. Mais forte, fala Boaz. Ela teve um bisneto chamado Jessé. Fala Jessé. Quem era Jessé, irmãos? Quem era Jessé, irmãos? Era pai de quem? Ela teve um filho chamado Boaz. Ela teve um bisneto chamado Jessé. Sim, escuta. Ela teve um tataraneto chamado Davi. Raabe, a prostituta. Um descendente chamado Jesus. Você já leu a genealogia de Jesus? Ela teve um descendente chamado Jesus, sim, Jesus o Cristo. Sim, ela está lá. O nome de Raabe, a prostituta, está mencionado na genealogia de Jesus. É Jesus o Cristo, o Filho de Deus, irmão.
Pastor, mas eu não entendi. Eu não estou entendendo, irmãos, escuta. O currículo dessa mulher, depois da sua conversão, era lindo. Ela não precisava, a Bíblia não precisava mencionar ela mais, Raabe a prostituta. Não tinha mais essa necessidade, não tinha. Depois que ela foi inserida no contexto hebraico, depois que ela se torna mãe de Boaz, depois que ela se torna a bisavó de Jessé, depois que ela se torna da linhagem de Davi, ela não precisava ser mencionada Raabe a prostituta. O currículo dela era bom, era vasto. E por que a Bíblia insiste em dizer Raabe a prostituta? Raabe era mulher de fé. O próprio Salmo reconheceu que nunca esperou encontrar em Jericó alguém com tanta força e tanta fé como Raabe. Raabe era mulher valente, mulher corajosa, linda, solidária, guerreira, hospedeira. Por que a Bíblia insiste em dizer Raabe a prostituta? Raabe a prostituta, por quê? No entanto, o seu nome aparece 8 vezes na Bíblia. Fala comigo, 8 vezes. Fala assim mais forte, fala 8 vezes. Sim, 8 vezes o nome de Raabe aparece na Bíblia. E 5 delas está como a prostituta. Pastor, mas depois do caso passado? Sim. Pastor, mas depois do tempo passado? Sim. Mas depois que ela se torna a tataravó de Davi, sim. E por quê? Pastor, uma vez escrito já não bastaria, nós já não entenderemos o passado dessa mulher, já não saberia do seu passado, o que ela fez antes de vir até Deus? Sim. Essa referência a ela não poderia ser minimizada como Raabe, a anfitriã de Jericó? Poderia, mas não é isso que a Bíblia faz. Ou Raabe, a mulher escolhida por Deus para dar abrigo? Poderia, mas não é isso que a Bíblia faz. Deixa eu te falar uma coisa, eu já vou encerrar. E essa coisa é muito séria que eu vou te falar. Encubra aí, se você quiser, você pode encobrir a profissão dela, porque eu sei que isso choca. Jogue um véu aí por cima da sua Bíblia nessa parte e não leia isso não. Ou rabisca, se você quiser, essa referência que a Bíblia, essas 5 referências que a Bíblia vai dizer, Raabe a prostituta. Faça isso, por favor. Porque Deus insiste em chamar uma mulher da linhagem de Davi, da linhagem de Jesus, de Raabe, a prostituta. Se isso não te choca, isso me choca muito. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Esqueça a vida dessa mulher lá no bordel. Lança isso fora, joga isso, nunca mais esqueça, nunca mais se lembre. Não. Não é isso que a Bíblia faz. A Bíblia faz o contrário. A Bíblia destaca como um cartaz luminoso, gigante, em 5 partes, dizendo, e aponta para ela dizendo, Raabe a prostituta, Raabe a prostituta, Raabe a prostituta. Irmãos, o passado dessa mulher, a vida velha dessa mulher, a sua antiga profissão é mencionado até no salão dos heróis da fé, em Hebreus 11. Lá no salão dos hebreus da fé, com Abraão, com Paulo, com a lista gigante, né? Abel, Noé, Isaac, Jacó, José, Moisés. Poderia ter apagado, colocado não só Raabe, tá bom. Não, lá em Hebreus 11 está Raabe, a prostituta. Nos heróis da fé.
E tem gente me olhando assim, assustado daqui, dizendo: o que o pastor está querendo dizer? Meu Deus. O passado dela está lá, junto com os heróis da fé. O passado dela está registrado lá. Então você vai lendo Abel, Isaac, Abraão e tal. Quando pensa que não, de repente Raabe, a prostituta, heróis da fé. Sem histerismo, sem roda a pé ou sem apologia nenhuma, simplesmente a sua história antiga de prostituta faz parte do seu testemunho. Por quê, pastor? 5 vezes. Por que Deus não apagou isso? Sem histerismo. Simplesmente a sua vida velha é um testemunho da graça transformadora de Deus. Entendeu, crente? Entendeu, filho de Deus? Eu só não vou aprofundar mais aqui para você não ficar ainda mais assustado comigo. Deus apaga o seu passado dentro de si mesmo, e dentro dele Ele lança no mar do esquecimento, é o que a Bíblia diz. Mas Ele não apaga o seu testemunho. Eu vou deixar você pensar. As pessoas olhavam para Paulo e diziam assim: ei, agora você está dando uma de crentinho. Até outro dia você estava matando crente aí, e agora você quer me convencer de que você agora é um crente, que você agora é um deles? Não, você é uma farsa. Deus apaga o seu passado dentro de si. Deus arranca suas culpas, Deus arranca suas dores. Mas por vezes, e por muitas vezes, Ele não vai arrancar o seu testemunho, porque é através do seu testemunho que a sua história é contada. É através de quem você foi um dia que muitas pessoas conhecerão a Deus. Só que o problema é que gerar testemunho dói. Gerar testemunho dói, e dói muito. A igreja vai sendo gerada. Gerar testemunho dói. Ser um testemunho dói. Porque o seu testemunho é a imagem da graça de Deus. O seu testemunho é a imagem da graça de Deus. Ser um lixo que seria descartado, ser pego por Deus, modelado, transformado, reciclado, e agora ser um instrumento de Deus, e alguém olhar para você e dizer assim: cara, mas eu te conheci no passado, eu te conheço de outros verões, eu sei quem você é. Não, você está olhando para o meu passado e vendo a minha imagem antiga. Você não conhece quem eu me transformei. Pastor, por que Deus não arrancou o nome de Raabe, a prostituta, da galeria dos heróis da fé? Porque Deus queria que você olhasse lá assim, ó, Raabe, a prostituta, e entendesse que o céu não tem limite quando Deus quer resgatar alguém. Toma, capeta. Nunca diga que não tem solução para alguém. Você não sabe o que Deus pode fazer com essa pessoa. Bom mesmo seria você orar por ela. Você não é mais do que você era.
Mas o que você era inspira outras pessoas todos os dias a viver o Evangelho. Quando alguém olha para você e vê a vida velha que você tinha, um passado hostil, um passado ruim que você viveu, e hoje elas veem a transformação em você, esse testemunho gera nelas cura, esse testemunho gera nela vida, esse testemunho gera nela esperança para uma vida, para uma transformação, para uma mudança. Tem alguém comigo aqui? Eu já vou terminar de verdade. Mas pastor, me explica isso melhor. A graça de Deus é isso. Isso é Deus. É Deus reciclando o lixo todos os dias e te fazendo um instrumento para uma grande orquestra no céu. Quem vai tocar essa orquestra no céu, irmão? Deixa eu ver aqui quantos vão tocar essa orquestra no céu. Você está em dúvida por quê, irmão? Por que você está em dúvida, irmão? Tem gente que tem dúvida se foi salvo. Se você tem dúvida da sua salvação, então você não foi. Porque o salvo é salvo. E ele sabe que é salvo. Perguntaram para o Luciano Subirá: por que você é salvo? Ele falou: não sei, eu só sei que eu sou salvo. Falou: mas como te garante que você é salvo? Quem te garante? Ele falou assim: eu tenho convicção que eu sou salvo. E eu sou salvo. Mas isso é presunção, pastor. Não, isso é fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então deixa eu perguntar de novo: quem vai tocar essa orquestra no céu aí agora sem medo? A graça, ela não é uma porta para a libertinagem. A graça não é uma porta para as coisas erradas. A graça de Deus não é porta para fazer tudo que é de errado. A graça de Deus é um resgate para uma vida com Deus. A graça de Deus é o resgate para uma vida com Deus, para um andar com Deus, para um caminhar de uma vida com Deus. A graça de Deus é aquele que transforma o lixo todos os dias. Eu falei, escuta aqui, olha aqui para mim, todos olhem aqui para mim. Eu falei para vocês no domingo passado que eu sou o lixo que precisa ser reciclado todos os dias. Eu estava falando disso. A graça de Deus nos recicla. A graça de Deus nos faz de novo, nos faz novo. A graça de Deus é uma oportunidade para você andar em Deus. Levanta as duas mãos assim para o céu. Levanta as duas mãos. As duas. Tem gente que não levantou não. Levanta. E diga assim: a graça de Deus é a oportunidade para andar com Deus. Fala: a graça de Deus é a oportunidade, é a segunda chance que Ele me deu para andar com Ele. Fala assim: então eu posso andar com Ele. A graça de Deus reciclando lixo todos os dias e te fazendo um instrumento para uma grande orquestra no céu. A graça de Deus é o lixo que se transforma em instrumento. Eu não queria fazer isso não, mas eu vou fazer. Aí vocês olham para mim também. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e fala assim: a graça de Deus é o lixo que Ele transforma em instrumento.
Irmão, olha para esse pedaço de lixo aqui em cima do altar. Você nunca vai me ver me colocando acima das pessoas, porque eu sei o meu lugar. Eu sei quem eu sou. E eu sei o quanto eu preciso da graça de Deus todos os dias. Eu reconheço que sem essa graça que transforma, eu não sou nada e nem ninguém. Eu sou esse lixo que precisa ser transformado, reciclado todos os dias. Deus é tão ciência, tão graça, tão verdade, tão amor. Agora escuta isso que eu já estou terminando aqui, ó. Que para eu e você não acharmos que o céu e as bênçãos de Deus, a salvação de Deus, é para apenas um grupo pequeno, eleitos de queridinhos e bonzinhos de Deus. Ele é tão ciência, tão ciência, tão ciência, que Deus vai agora e Ele pega e Ele coloca a história de Raabe bem no começo do livro de Josué. E lá Ele coloca uma prostituta que está na linhagem de Jesus, nada menos de Jesus. Para você não ter orgulho religioso, bater no seu peito e dizer: é porque eu sou diferenciado dos outros, eu sou de Deus, eu já vi muito ó. Deus fala: filho, deixa eu ver se é eu mesmo. E tudo aquilo que você julga, um dia você pode cair. Cuidado. Paulo disse: aquele que está de pé, cuide que não caia. Para você não se sentir superior aos outros, a sua fé espirituosa melhor do que a dos outros, Deus pega e coloca ali na galeria dos heróis da fé alguém com um testemunho poderoso. Gerar testemunho dói, porque junto com o seu testemunho vem as cicatrizes, vem as feridas. Gerar testemunho dói, porque para gerar o testemunho você vai ter que morrer. Gerar testemunho dói, porque enquanto esse testemunho está sendo gerado na sua vida, você está como Paulo dizendo: dia após dia eu morro. Então logo as pessoas olharão para você como uma foto antiga, e vai olhar para aquela foto antiga sua e dizer: nossa, mas não parece mais com você. É porque eu não estou mais lá. Seu testemunho não é para te ferir, não é para te matar. O seu testemunho é para gerar vida. O testemunho de Raabe, a prostituta, não era para envergonhá-la ou para diminuí-la. É Deus dizendo para mim e para você: tem jeito, a minha graça te basta, não está perdido. Eu sou aquele que te levanto todos os dias. Raabe, a prostituta, no livro de Hebreus, nos heróis da fé, é Deus dizendo: se eu salvei ela e fiz dela uma heroína da fé, eu posso te reciclar e te levar para tocar comigo no céu. Para mim e para você não acharmos que somos especiais demais, Deus coloca ali uma prostituta, e ela recebe um capítulo inteirinho ali,
da sua história. Para você ter noção, o escritor dedica mais linhas a ela do que ao próprio sacerdote. Depois você pega, lê sobre as coisas sobre Raabe, e depois você encontra os sacerdotes lá. E você vai saber o que eu estou te falando. Eu estudei isso. Eu fui atrás. Eu amo a graça de Deus. O seu testemunho precisa gritar nesses dias. Levanta as mãos e diga assim: eu recebo essa palavra. Testemunho de salvo, testemunho de liberto. Sim, eu fui. Mas olhem para mim e veja a graça de Deus transformadora na minha vida. Irmãos, escuta, tem gente que vai te chamar só do seu passado. Não tem problema, o seu passado é um testemunho poderoso. Tem gente que vai te lembrar de você só da sua queda, da sua ruína. Não tem problema. Tem gente que vai lembrar só dos seus cortes, das suas feridas, da sua marca. Não tem problema. O seu testemunho dói, mas gera vida. Sacode alguém e diz assim: o seu testemunho dói, mas gera vida. Fala assim: está doendo gerar esse testemunho, mas está gerando vida em alguém. Se a quantidade e cronologia tivesse algum significado na teologia, então a posição privilegiada de Raabe era muito maior do que a dos sacerdotes. É Deus falando: eu tenho um lugar para Raabe nesse mundo. Eu tenho um lugar para Raabe nesse mundo. Eu tenho um lugar para os ex nesse mundo. Eu tenho um lugar para Raabe. Eu tenho um lugar para os feridos. Eu tenho um lugar para aqueles que sofreram abuso. Eu tenho um lugar para aqueles que um dia choraram e sofreram. Eu tenho um lugar. Eu tenho uma graça transformadora. Eu já vou chamar você para orar. É Deus dizendo: meu coração anseia por pessoas que não podem sozinhos. Gente que se acham indignos. Pessoas que se sentem incapazes e insuficientes. As pessoas podem te ver hoje como improvável. Mas Deus te vê como um escolhido. Ele escolheu Raabe para gerar um testemunho poderoso. Ele escolheu Raabe e colocou Raabe na galeria dos heróis da fé, e colocou Raabe na linhagem de Davi, na linhagem de Jesus, para dizer: eu sou aquele que levanta o pobre do pó, e do monturo eu ergo os necessitados. Eu sou o Deus daqueles que não podem. Eu sou o Deus de pessoas que têm um passado e história difícil. Eu sou o pai de filhos que foram abandonados. Eu sou o pai daqueles que não conseguem sozinhos. Eu não conheço a vida de centenas de pessoas que estão aqui, mas uma coisa eu sei: por muito tempo você se envergonhou de quem você foi. E dentro de uma perspectiva, isso é bom. Para você, te protege. Porque quando você esquece de onde você saiu, você tem uma possibilidade muito grande de voltar para lá. Eu não estou falando disso. Mas eu quero que você entenda aqui hoje o porquê que você passou o que você passou. O porquê que aconteceu o que aconteceu.
seu testemunho, por mais doloroso como o de Raabe, o seu testemunho tem o poder de gerar salvação, porque você já não é mais quem era. Você não faz mais o que você fazia. Deus, ele apaga a culpa, apaga o antídoto. Ele tem um antídoto que resolve o veneno. Mas você percebe que ele não anula, ele não apaga. Fica lá. E por quê, pastor? Porque ele quer usar isso como testemunho para a glória de Deus. Ele quer usar isso como testemunho para a sua glória. A vida de Raabe, o testemunho de Raabe era o testemunho da glória de Deus. O testemunho de Davi é o testemunho da glória de Deus e do resgate de Deus. Sansão, no seu último respirar, depois de ter feito tudo de errado na vida, ele cumpre o propósito dele, puxando aquelas colunas, aquelas pilastras, e matando mais inimigos na sua morte do que em toda a sua vida. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Não importa quão difícil seja a sua história, o seu passado, o seu testemunho não é para te envergonhar, é para te gerar vida. O seu testemunho, os nomes, os códigos, os codinomes que você recebeu, tudo isso não precisa mais te doer, não precisa mais te marcar, não precisa mais te causar feridas. A partir de hoje, a partir dessa palavra, você pode olhar e dizer: uau, talvez eu seja como Raabe. Deus deixou o meu nome lá para que o meu testemunho seja poderoso. Fica sobre os seus pés.